sou o professor Antônio Carvalho, professor de finanças, financista, economista e educador financeiro. Mais um vídeo da série Como a Educação Financeira Entrou na Minha Vida. Mas antes de contar a minha história, quero pedir a você que inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe e não perca a oportunidade de se inscrever no curso Adeus Dívida, ministrado pelo capitão desse projeto, Topo Money, o professor Marcelo Ferreira. Como a educação financeira entrou na minha vida? A minha história tem 3 etapas que eu gostaria de compartilhar aqui com você. A primeira delas, a origem com os meus pais, que sempre pouparam. Mas inicialmente eu queria falar da poupança de bens de consumo, da poupança de alimentos. Eu sou filho de um agricultor familiar e na minha infância a agricultura familiar não tinha a visibilidade, a pujança que tem hoje. Era basicamente uma agricultura de subsistência. Meu pai é um agricultor familiar, minha mãe é uma dona de casa, também agricultora familiar, já que participava da atividade rural, da atividade agrícola. Sempre plantaram mandioca, feijão e milho. E no verão, nas safras, no período chuvoso, algumas leguminosas, hortaliças, batata, abóbora, quiabo, alguma coisa assim. Mas os 3 principais eram mandioca, que fazíamos farinha, milho para alimentar os animais, galinhas, porcos e para algum consumo, e o nosso prato preferido do brasileiro, o feijão. E o brasileiro, de maneira geral, tem o hábito na sua agricultura de subsistência de guardar alimentos. Ou seja, no período de safra, nós armazenávamos, me lembro como ontem, em grandes tonéis, nós chamávamos de depósitos feitos de zinco, uma pequena quantidade de farinha, de milho e de feijão. Pequena, não tão pequena assim. Era uma quantidade suficiente para durar o consumo, sustentar para o consumo da família 1 ano, ou pouco mais de 1 ano, até que houvesse uma nova safra. Quando comecei a estudar administração e fui estudar contabilidade, descobri que a contabilidade nasce de um princípio que a teoria contábil chama de hacienda, que é fazenda em espanhol. Ou seja, a contabilidade, os princípios contábeis, nascem de uma propriedade rural. E olha que bacana, como funciona uma propriedade rural? No período de safra, no período de fartura, como nós chamamos aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, você guarda parte do que produz para consumir, para garantir o sustento, a manutenção da família ao longo do período de escassez, do período em que não há produção. E aí eu me deparo com a teoria fazendo referência àquilo que eu vivi na minha infância. Então significa que no momento de fartura, no momento de produção, guarda-se para no momento de escassez, no momento de falta, você poder consumir. Esse é o princípio básico da poupança. Em seguida, vem a segunda fase. A segunda fase da poupança, mas aí não mais a poupança de milho, feijão e farinha. A poupança de dinheiro mesmo. Meu pai criava um pouco de gado bovino e ovino, ovelhas. E sempre que ele vendia um animal, ele usava parte do dinheiro para satisfazer alguma necessidade da família, pagar uma dívida, adquirir alguma coisa que a família precisava, e outra parte ele guardava numa caderneta de poupança. Não havia naquela época aplicações financeiras mais atraentes, pelo menos que eu me lembro dos anos 80, período de alta inflação, então era melhor guardar na poupança. E ele também não tinha instrução, conhecimento para lidar com outras aplicações financeiras. O fato é que eles fizeram isso a vida inteira. Meus pais faleceram recentemente, meu pai com 95 e minha mãe com 90 anos. Uma vida plena, bem vivida,
como dizemos, viveram até o limite praticamente do que um ser humano vive na Terra, e viveram muito bem e deixaram um legado muito especial. Meu pai, um trabalhador inveterado, que quando não estava trabalhando na sua pequena propriedade, estava trabalhando para os outros, vendendo a sua força de trabalho para garantir o sustento, mas sempre mantendo a poupança. Faleceram ambos usando a sua poupança até o final da vida. No final da vida eles tinham patrimônio e poupança. Tinham dinheiro guardado e tinham umas terrinhas, tinha alguns animais que se desfizeram no final da vida quando meu pai não pôde mais cuidar. Aprendi então na segunda etapa. É preciso, além de construir um patrimônio, além de guardar algo para garantir o sustento, é preciso garantir o futuro, a velhice, uma aposentadoria. E isso eles fizeram. Então foi uma segunda etapa de aprendizado de educação financeira. A terceira fase foi uma fase mais recente, uma fase como acadêmico. Depois de estudar administração, fiz pós-graduação em finanças, mestrado em administração e, como sempre gostei de economia, fui fazer um doutorado em economia. Estudando economia, fui estudar crises econômicas e, neste momento, fiz um estudo sobre os ciclos econômicos, os ciclos das crises econômicas. E descobri que a teoria dos ciclos econômicos nasceu a partir da observação da agricultura, dos períodos fracos e fortes, dos períodos de abundância e de escassez, dos períodos de fartura e de falta de alimentos, de falta de produtos, e que, assim como a natureza se comporta dessa forma, com períodos de chuva, de abundância, de grande produtividade, os outros elementos da economia também se comportam assim. Isso quer dizer que na nossa vida sempre haverá períodos de fartura e de escassez. Sempre existirão momentos de abundância e de falta, e de baixa produtividade e de baixa receita. Independente da renda, você terá sempre esses momentos de oscilação. A regra é sempre, no período de fartura, no período de abundância, guarde, poupe, tente guardar um pouco, tente fazer uma reserva. Mas aí vem o desafio no meu aprendizado como educador financeiro. Nós temos dificuldade em entender o momento de fartura, o momento de abundância, porque exercemos um consumo, muitas vezes de forma irresponsável, que sempre consome tudo que nós ganhamos, tudo que nós produzimos. Nós criamos necessidades estimulados pelo mercado, pelo marketing, pelo apelo ao consumo, que não nos permite poupar. Então significa que aprendizado, fica a dica do professor. Na educação financeira, a primeira coisa que você precisa construir é uma consciência de renda. É entender os limites do seu consumo para poder identificar momentos de fartura, momentos de abundância e assim você poder poupar. E a poupança é o princípio de tudo. É poupando que se começa a investir. Então, essa é a minha história de como a educação financeira entrou na minha vida. Espero que ela entre na sua e que você faça bom proveito. Não se esqueça, curta os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no curso Adeus Dívida do professor Marcelo Ferreira. Eu sou Antônio Carvalho, professor, administrador, economista, financista e educador financeiro. Obrigado.